É uma alegria muito grande podermos estar de volta aos seus lares nessa semana para a celebração deste culto. Nós estamos na 16ª semana após Pentecostes e eu quero saudá-los em suas casas, aonde quer que estiver nesse instante, com a palavra que é lema para essa semana, de Romanos capítulo 15, verso 4. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que isso possa acontecer nesse momento em que nós nos colocamos diante da palavra do Senhor. Nós estamos aqui reunidos e nós celebramos esse culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Nós vamos ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 17, os versos 5 até 10. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito
quando vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, esta boa nova da salvação. Unge os nossos corações e as nossas mentes no teu Santo Espírito. Unja também os meus lábios, para que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu. Amém. Queridos irmãos, estimadas irmãs, conta-se que um menino estava passeando com o seu pai perto de um aeroporto, onde havia muito movimento de aviões. Então o menino viu um avião cruzar o céu e disse: pai, como é pequeno o avião que está lá no céu. E aí o pai disse: realmente, daqui onde nós estamos, olhando para ele, ele é muito pequeno. Então ele o levou para o aeroporto e foram até onde estavam estacionados, estavam ali os aviões em terra. E quando chegaram perto de um grande avião, o filho disse: nossa, pai, mas este avião é muito grande. E aí o pai novamente disse: do ponto onde nós estamos até o avião, de fato, ele é grande. Nós muitas vezes nos perguntamos: Deus é grande ou Deus é pequeno na nossa vida? E aí vai depender um pouquinho do ponto em que nós nos encontramos em relação a Deus. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, parece que Deus é pequeno, nada pode fazer. Mas quanto mais próximos nós estamos de Deus, quanto mais intimidade nós temos com Deus, nós percebemos que nós estamos diante daquele que é o Senhor dos céus e da terra. E aí também vem a nossa fé. E muitas vezes nós achamos que a nossa fé é pequena demais. E as outras vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós achamos como essa pessoa tem uma grande fé. O que Deus espera de cada um de nós é uma grande fé? Na verdade, Deus espera de cada um de nós a fé na medida certa. O tamanho da fé não vai mudar a ação de Deus na nossa vida. O tamanho da nossa fé pode ser pequeno como um grão de mostarda, que desaparece debaixo da unha. E mesmo que seja tão pequena, tão imperceptível às vezes, Deus diz que coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida. Deus não aumenta ou diminui o seu agir por nossa causa. A sua graça nos é dada de forma imerecida. E muitas vezes quando tu e eu não conseguimos mais crer, Deus não desiste de cada um de nós. Deus continua nos abençoando, Deus continua nos chamando por sua palavra, até que nós, como aquele filho pródigo, dá aquela meia volta e volta para os braços do Pai. Há um tempo atrás nós tínhamos um curso que nós fizemos com muitos membros da nossa comunidade, chamado Curso Básico da Fé. Agora ele se chama Trilha 8. E nesse curso nós aprendemos bastante sobre o que é a fé. Mas o curioso é que quem escreveu este curso foi um pastor da Alemanha, que em algum dado momento da sua vida, ele declarou para a sua comunidade: minha querida comunidade, eu perdi a fé. Eu não consigo mais crer no que diz a palavra de Deus, não consigo mais crer em Deus.
Quem sabe a gente pensa assim, bom, um pastor desses a gente tem que mandar embora, não serve para a nossa comunidade. Mas aquela comunidade disse para o seu querido pastor: nós vamos crer por você, e nós vamos orar por você, e nós vamos te manter aqui na nossa comunidade, até que Deus vai abrir o teu coração e a tua mente para compreender os seus grandes feitos. E de fato, aconteceu que este pastor passou por essa crise e ele experimentou o despertar de uma fé viva, uma fé que realmente se colocou na presença de Deus e na dependência de Deus. E aí ele escreveu este curso básico da fé. Meus irmãos, a graça de Deus, ela vem ao nosso encontro, mesmo que às vezes nós não a merecemos. E se nós olhamos bem para cada um de nós, nós somos este vaso de barro, desse barro que Deus fez o primeiro homem, Adão. E nesse vaso de barro tão frágil, que é limitado, ele pode chegar a se quebrar, Deus coloca dentro dele o seu tesouro. Alguns vasos podem ser até mais fortes do que os outros. Uns podem ser até maiores e outros menores, mas o conteúdo dentro desses vasos nunca vai mudar. Por isso, meus irmãos, Lutero uma vez trouxe um exemplo para falar sobre esta fé e sobre o que significa a presença de Deus na nossa vida, e ele disse o seguinte: se uma pessoa culta, uma pessoa importante, uma pessoa nobre tiver um maço de dinheiro na mão, e esse maço de dinheiro passar para a mão de um pobre, humilde, pedinte de rua, muda o seu valor? O maço de dinheiro continuará valendo a mesma coisa, não importa na mão de quem ele esteja. Assim também é a graça de Deus na nossa vida. Não importa quem você e eu somos, Deus nos coroa, Deus nos presenteia com este tesouro em nosso vaso de barro. Nós, quando falamos da nossa fé, nós nos devemos comparar como uma árvore. A fé é como uma árvore que tem raízes. E aí nós nos temos que perguntar: onde estão as raízes da nossa fé? Às vezes, as nossas raízes, elas não estão plantadas na palavra de Deus. Muitas vezes nós nos alimentamos de algumas ideias, de algumas filosofias, de alguns doutrinamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. E nós até podemos dizer que temos fé, mas não é a fé que nos salva, não é a fé que Deus espera que nós tenhamos, porque a nossa fé precisa ter raiz em Cristo Jesus. E quando a nossa fé, ela está enraizada em Jesus, a partir da cruz, nós experimentamos as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Às vezes, por causa desta fé enraizada em Deus, nós até temos que ser transplantados de um lugar para o outro. Vejamos o exemplo de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, mas em algum momento Deus o chamou da sua terra e disse: sai dessa terra, sai do meio da tua gente e vai para o lugar que eu vou te mostrar, para uma terra prometida. As suas raízes foram arrancadas do meio de um povo que não cria neste Deus vivo e eterno, assim como Abraão cria. Foram arrancadas e transplantadas num outro lugar, para um novo começo, para frutificar e para multiplicar a bênção de Deus sobre a terra. Meus queridos irmãos, às vezes nós também não entendemos porque Deus move as pessoas de um lugar para o outro. Porque Deus permite que às vezes algumas coisas na nossa vida não dão certo. E nós precisamos mudar de lugar.
às vezes precisamos mudar de emprego, às vezes precisamos mudar de cidade, às vezes precisamos até mudar de um país para o outro. Olhamos para os nossos antepassados, nós somos descendentes, na maioria de nós aqui, descendentes de europeus, que foram transplantados daquela terra para esta terra, e aqui frutificaram. E aqui nós estamos como comunidade de Jesus Cristo, trazendo frutos que um dia eles deixaram como frutos para nós também. Meus irmãos, para que serve a nossa fé? Para que nós temos fé? Por que se fala tanto em fé? Certamente a nossa fé não é para ficar exposta numa capa de revista, não é para ficar na vitrine, para uma exibição. Olha só, essa é uma pessoa de fé, essa é uma pessoa que realmente acredita em Deus. Nós não somos como manequins que se expõem nas vitrines do mundo. Nós também não colocamos a nossa fé para a vanglória própria, para dizer realmente, eu sou uma pessoa de muita fé, não sou como a maioria das pessoas que não consegue acreditar em Deus, também quando passam dificuldades. A nossa fé precisa estar em ação. A nossa fé precisa nos colocar em movimento, a serviço do reino de Deus. E nós somos chamados para servir e não para ser servidos. Nós somos chamados a partir dessa palavra de Deus para esta fé se mostrar em ações concretas em favor da vida aonde nós estamos. Um filho um dia reclamou para o seu pai, porque ele nunca lhe dava um elogio pelas excelentes notas que ele tinha no boletim escolar. Então o pai respondeu: meu filho, eu trabalho duro na fábrica, eu dou o meu suor e o meu sangue para oferecer a melhor educação, a melhor escola para você. E você só estuda. Teu bom desempenho na escola não é um favor, é a tua obrigação. Por isso, meus irmãos, quando nós conhecemos a graça salvadora em Jesus, quando nós fomos transformados pelo amor de Deus e esta fé despertada para esta salvação, não é um favor que nós fazemos para Deus colocar essa fé em ação, mas é a nossa obrigação, é o nosso dever. Nós estamos aqui neste mundo para sermos a luz do mundo, o sal da terra. Fé não é apenas para ficar crescendo, aumentando cada dia mais, como pessoas quando elas ficam fortes demais e a balança começa a dizer, olha, baixa um dígito, como já aconteceu muitas vezes para mim, brigo toda hora com a balança, e o médico diz, tens que diminuir o teu peso. Na nossa fé nós não podemos ficar obesos. Lá no Japão e na Índia, usa-se um curioso meio de transporte que se chama rickshaw. É um meio de transporte que tem tração humana. Agora vocês imaginam uma pessoa extremamente obesa, muito grande, subir num rickshaw e botar aquela pessoa de perna para o ar, não vão a lugar nenhum. Crentes obesos não vão a lugar nenhum. Não é a nossa grande fé que Deus espera. Deus espera a fé na medida certa, para que ela esteja a serviço do seu reino. Por isso, quando nós servimos a Deus, quando nós testemunhamos a nossa fé, nós o fazemos por gratidão. Quando nós oramos com alguém, nós oramos porque cremos que Deus tem poder para libertar a pessoa dos seus problemas, das suas angústias, das suas dores, dos seus traumas. Nós cremos que as pessoas fragilizadas, as pessoas desprezadas até muitas vezes, e que se sentem
tão diminuídas, elas possam crescer a partir daquela palavra que nós colocamos como sementes, que vão crescer e vão frutificar na sua vida. Na medida em que nós estamos no serviço do reino de Deus, Deus nos dará força. Deus nunca vai nos dar algo maior do que nós somos capazes de carregar. Tive o privilégio de conhecer um pregador que, logo após a Segunda Guerra Mundial, tendo sido graduado no bacharelado em teologia nos Estados Unidos, ele voltou para o seu país, a Coreia do Sul, logo depois que a guerra tinha terminado. Era de origem presbiteriana e não havia mais comunidade para ele pastorear. Então ele foi na favela e ele começou a pregar entre as pessoas que não tinham nem o que comer. E essas pessoas começaram a ouvir o Evangelho e começaram a experimentar o poder da fé em Cristo Jesus. E esse pastor orou a Deus e disse: Pai, me dá uma igreja de 1000 pessoas. E quando ele teve 1000 pessoas convertidas a Jesus, e a maioria veio do budismo, ele se sentiu o maior pastor da Coreia do Sul. Mas então Deus colocou no seu coração uma visão de que ele deveria olhar para uma igreja maior ainda, uma igreja para 5.000 pessoas. Então ele começou a orar e pregar e começou a visualizar uma igreja de 5.000 pessoas. E essa visão começou a se ampliar cada vez mais. E quando eu o conheci, nos anos 80, e eu vi a sua pregação em Buenos Aires, e o nome dele é John Paul Yong-Jishu, a sua igreja contava com mais de 120.000 membros. Meus queridos irmãos, a fé faz coisas que nós nem conseguimos imaginar, mas nós precisamos deixar Deus agir em nós. Nós precisamos deixar Deus, o Espírito Santo, agir na nossa vida para que esta fé esteja na medida que Deus quer, para o serviço que Deus confia a cada um de nós. A vida precisa ser vivida por alguma coisa e não contra alguma coisa. Qual é a tua causa? Qual é o propósito da tua vida como cristão e como cristã? O que fazes pelo teu Senhor? O que fazes por gratidão a partir da tua fé em Cristo Jesus? A fé a serviço do reino de Deus, ela não nos justifica. Quem nos justifica é Jesus. Pois não somos salvos pelas obras, mas serviço é testemunho dessa fé. E esse é o que dá sentido ao nosso crer em Cristo Jesus. Por isso, não se preocupe se a sua fé é grande ou se a sua fé é pequena. Se preocupe em ter a fé na medida certa. Permita que Deus te mostre o que deves fazer. E quem sabe, você precisa orar por isso. Senhor, aonde Tu queres que eu Te sirva? Aonde eu ainda não fiz o que eu deveria fazer? Dá-me esta fé para que eu realize ao longo da minha vida aquela missão que Tu esperas de mim. Deus nos ajude a sermos pessoas que realmente servem ao Senhor com alegria e com gratidão. Depois de nós termos feito tudo quanto o Senhor nos ordenou, nós temos que reconhecer, fomos apenas servos que fizeram apenas o que deveriam fazer. Deus guarde a sua palavra em teu e em meu coração, e que nós tenhamos alegria de ver agora, nos próximos meses, muitos frutos surgindo a partir da tua e da minha fé, colocada a serviço do reino de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus.
Amém. Queremos então nos colocar sob a bênção e a proteção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Seja abençoado por Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo e sirvam a Deus com alegria e com gratidão.